Corretor de imóveis, você precisa entender alguns tópicos em relação ao crédito imobiliário para que você possa instruir o seu cliente e principalmente para que você possa passar segurança e confiança. Existem alguns tópicos que são indispensáveis que você saiba. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho melhor e vou te dizer quais são eles. Corretor, existem alguns pontos, como eu falei anteriormente, que são indispensáveis para que o nosso cliente se sinta seguro e confiante. O seu foco, é claro que vai ser sempre o imóvel, mas não esqueça, o nosso cliente que vai comprar através de financiamento, ele vai entrar numa dívida a longo prazo, normalmente com uma prestação muito relevante. E existem as suas preocupações e os seus medos. E claro que a nova geração e a sociedade como um todo, muito mais instruída, não quer pagar tantos juros para o banco. Então a gente precisa explicar um pouco mais sobre o crédito imobiliário, de todas as facilidades que ele tem, para que esse cliente possa ficar mais tranquilo e mais seguro. Então o primeiro ponto e o primeiro tópico é a amortização e prazo de financiamento. Sempre eu vou instruir os nossos clientes a fazer o contrato de crédito imobiliário, a contratar o financiamento no prazo máximo. Gabriel, 35 anos é uma vida, sim, porém ele vai ter uma prestação ali mais confortável. Com as amortizações com recurso próprio e às vezes com fundo de garantia, caso esse cliente quite o financiamento em, por exemplo, 5 anos, os juros cobrados vai ser proporcional aos 5 anos. Um exemplo, Gabriel, financiei 300 mil, amanhã amortizei 10, meu saldo devedor do mês seguinte é 290, recalcula-se todo o juros sobre 290 e aí eu posso diminuir o prazo ou o valor da prestação. O outro ponto mais importante é juros, custo do dinheiro. A taxa de juros sendo praticada hoje em torno de 9 a 10% ao ano na taxa de juros normal, comum, na linha de crédito do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, um pouco mais alta do que as taxas de juros praticadas há 2 anos atrás. Não tem problema. Por que a taxa de juros ainda continua barata dentro da nossa economia? Essa taxa de juros de hoje representa uma taxa Selic de 13,75%. Todo mundo escuta falar naquele rendimento de aplicação financeira, paga-se 110% do CDI ou 114% do CDI. Isso é 110, 114% dos 13,75%. Ou seja, conseguir uma rentabilidade de renda fixa, que é um investimento seguro, em torno de 15% ao ano não é difícil. E mesmo que você faça o abatimento do imposto de renda, que sobra ali em torno de 12, 13% de rentabilidade ao ano, ela é maior do que os juros cobrados pelo banco. O nosso cliente precisa entender que às vezes pagar juros para o banco na modalidade de crédito imobiliário, às vezes compensa. Grande parte das taxas de financiamento de veículo, de carro, normalmente são muito mais altas, mas não para crédito imobiliário. E outra, mesmo que se contrate um financiamento atualmente com as taxas um pouco mais altas, daqui 2, 3 anos a gente teve uma redução de taxa, os bancos voltaram a praticar taxas de, por exemplo, 8% ao ano, 7% ao ano, o que o nosso cliente faz? Portabilidade. Ele pode simplesmente ir ao banco, portar o contrato para outro e na maioria das vezes quando ele vai fazer a tentativa dessa portabilidade, o próprio banco faz uma revisão do contrato dele para não perdê-lo como cliente. Então, trazer as facilidades para os nossos clientes e explicar um pouco mais são os pontos mais importantes e sempre o nosso objetivo dentro do escritório. É deixar o cliente sempre instruído sobre a parte do crédito imobiliário. A parte do seguro habitacional, todo financiamento tem o seguro habitacional obrigatório. E ele é importante e válido. Hoje você tem o seguro DFI, que são danos físicos ao imóvel, danos estruturais, incêndio, alagamento. E você também tem o MIP, que é o morte ou invalidez permanente, que é importantíssimo para que, às vezes, se acontecer alguma fatalidade, a gente não deixe dívidas, tá? Então existem alguns pontos e alguns argumentos que são importantíssimos e que você também precisa dominar. Claro, conta com a GM, com os consultores hoje para auxiliar em todo esse processo habitacional. A nossa equipe hoje é formada em torno de 35 funcionários para que possa fazer o melhor processo, para que possa proporcionar para o seu cliente o melhor atendimento com as melhores condições e as melhores taxas que o mercado pode oferecer sem custo algum. Nosso trabalho é disponibilizado pelo próprio banco e nós vamos auxiliar a realizar todo esse processo, a cuidar de toda essa documentação até a finalização. Conta com a GM. Eu me chamo Gabriel Baroni, sou sócio da GM Financiamento Imobiliário há 13 anos, empresa especialista em crédito imobiliário. Conta conosco, vou deixar todos os nossos contatos para que a gente possa fazer o melhor para você.